Temos uma entidade reguladora. Vai haver... E nesta matéria de recursos de Estado... Os administradores têm que ser, na verdade, isentos. Ali na Cabo Verde não tem respeito com o seguinte: o povo quer te falar. Por isso que é importante que autoridades cumpram seu papel. Com essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito. Espaço à Nação. Entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os cabo-verdianos querem escutar no ponto do rebuçado. Política, economia, sociedade, educação, cultura, desporto e muito mais. Porque a nação faz-se do debate de ideias, da troca de opiniões, no limite das liberdades individuais. Espaço à Nação, um programa de José Mário Correia. Saudações a todos os radio-ouvintes. Você lá em casa acompanhe-nos. Esta é a Rádio Alfa. Vamos hoje debater a cibersegurança, um conceito permanente na agenda dos países, mas relativamente desconhecido pelo comum dos cidadãos. No fundo, uma prática que protege computadores e servidores, dispositivos móveis, sistemas eletrónicos, redes e dados contra os ataques maliciosos. E é justamente devido a esses ataques maliciosos que muitas vezes se configuram em cibercrimes que de quando em vez vão fustigando empresas e entidades públicas ou semipúblicas, mas também o próprio cidadão comum. Vamos ver isso durante este debate. Portanto, entidades públicas ou semipúblicas da administração pública, direta ou indireta, do Estado de Cabo Verde, que programamos hoje este debate. Convidamos para nos ajudar a entender o que é isso de cibersegurança, o Núcleo Operacional da Sociedade de Informação, o NOSE, aqui representado pelo engenheiro Emanuel Livramento, a quem cumprimento. Bom dia. Adilson. Sim, justamente aqui o Núcleo Operacional da Sociedade de Informações, o NOSE, aqui representado pelo Adilson Rodrigues. Adilson, bom dia, cumprimento. Bom dia. E agradeço imenso a tua presença aqui. Muito agradecido pelo convite. O administrador da Skytech, o engenheiro Péricles Pinto, cumprimento. Bom dia, senhor engenheiro. Bom dia. E agradeço imenso a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, igualmente. O ativista digital Hélio Africano, cumprimento, senhor engenheiro Hélio, bom dia. Tu já és um habitué aqui nos nossos debates. Não conseguimos ouvir-te. Ativa lá o microfone. Desculpas, olá, muito bom dia, obrigado pelo convite, é sempre um prazer trocar algumas palavras neste programa. Muito obrigado. Muito bem, Agência de Regulação Multissetorial da Economia, ARME, aqui representada pelo engenheiro Emanuel Livramento, a quem também cumprimento. Bom dia, senhor engenheiro. Bom dia, obrigado pelo convite. E agradeço imenso a sua presença aqui no nosso debate. Obrigado. Você lá em casa já sabe, pode participar, sintonize-nos em FM 89.9 e 94.4 na praia, 99.6 e 94.4 em Santiago Norte, Santiago Sul, Maio e Fogo, 96.7 em São Vicente, Santo Antão e São Nicolau, nas redes sociais através do Facebook Rádio Alfa-CV, Rádio Alfa-CV, mas também através da rádio online www.radioalfacv.com www.radioalfacv.com. Poderá também ligar e participar através dos seguintes contactos: 970 95 95, 970 95 95, mas também 930 30 05, 930 30 05. Vamos ao debate. Gostaria que definíssemos antes o que é cibersegurança do ponto de vista de rigor conceptual, mas também se puderem dar algum cunho social, de modo a que os nossos radiovintes que estão lá em casa possam acompanhar, eu agradecia-vos. O que é isso de cibersegurança? Hélio Africano, começo por ti. Não estava à espera que começasses por mim, sinceramente, mas a cibersegurança para mim não tem muito de diferente em relação à segurança física e presencial. Nós habituamos ao longo do tempo a criar todo um ecossistema de convivência no mundo físico e depois surgiu a internet, não é? E passamos a colocar sistemas críticos, passamos a divertir-nos, passamos a colaborar neste mundo digital. Mas não trouxemos para o mundo digital
as mesmas preocupações que hoje temos no mundo físico, onde temos tribunais, temos polícias, temos uma sociedade preparada para os riscos que existem no presencial, mas não trouxemos essas preocupações para o mundo digital. A cibersegurança, para mim, é exatamente, de uma forma simplística, a capacidade de nos protegermos no digital da mesma forma que hoje protegemos no mundo com que estamos muito mais confortáveis, que é o mundo físico. Deixa-me ouvir o Péricles, que está aqui à minha direita. Ok, bom dia mais uma vez a todos os presentes aqui e a todos aqueles que nos sintonizam lá de casa. Para falar um bocadinho de cibersegurança e se calhar falava um bocadinho de cybercrime, ok? Conforme verificamos, conforme o engenheiro Hélio disse há pouco, se há tempos atrás tínhamos de deslocar, por exemplo, para a administração pública para tirar um documento ou fazer qualquer outra atividade, com a inovação que se verifica tanto em Cabo Verde como também no mundo, escusamos de ir, ou seja, há um avanço de tecnologias. Associado a este avanço de tecnologias de informação, apareceu um novo tipo de crime que é chamado de cybercrime, que por si só é uma atividade criminosa e maliciosa, ok? É perpetuada normalmente por atores que tentam invadir um sistema e uma infraestrutura de rede para roubar informação e causar danos e também para ter, neste caso, algum proveito financeiro. Então, o que é a cibersegurança? A cibersegurança entra neste ramo para proteger essas informações, proteger o ambiente de maneira a tornar e se dizer mais seguro possível, ok? Muito bem. Sr. Engenheiro Manuel, quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Com certeza, né? Primeiro cumprimentar o Hélio do outro lado, né? E pronto, a todos nós presentes e os ouvintes em casa. Mas transpondo o que o Hélio disse realmente, na perspectiva do regulador, tem que ver, né? Portanto, é tudo isso que o Hélio disse e o Péricles complementou relativamente à proteção que nós devemos adotar no meio físico, transportá-lo para o meio digital, né? Portanto, tudo isso conjugando com um conjunto de práticas, de normas, de leis, campanhas de sensibilização, com vista a proteger os dados e as redes que nós hoje em dia usamos correntemente no nosso dia e já fazem parte do nosso cotidiano. Portanto, toda essa proteção que o próprio Hélio e o Péricles fez a transposição até com cybercrime, fazem parte, tem que ter dentro de um ecossistema de proteção, né, em que entram as normas, as leis, os procedimentos e técnicas e ferramentas, né, para proteger para nos proteger no meio digital. Edmilson. Nessa primeira intervenção me pudesse dizer como é que Cabo Verde está, eu agradecia também. Sim. Já agora o meu nome é Adilson Rodrigues. Aproveito para agradecer o convite, okay, e estar aqui presente neste interessante debate. Acrescentando sobre o que os colegas do painel aqui já disseram, a cibersegurança define-se em 3 pilares. Okay? O primeiro pilar são os princípios de cibersegurança: a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Isso são os princípios básicos de cibersegurança. E esses princípios são aplicados ao quê? Aos dados. E os dados existem em 3 estados: okay? Em uso, em armazenamento e em transmissão. Okay? E o que é que utilizamos para aplicar esses princípios sobre esses dados? São contramedidas. Okay? Contramedidas, por além do que a tecnologia já nos permite fazer para garantir uma outra proteção, existem políticas e práticas, okay, que são direcionadas para pessoas. Okay? Então, temos esse 3 pilares que nos permite definir a cibersegurança e garantir a proteção do cidadão no ciberespaço. E como é que o país, neste momento, está a nível de cibersegurança? Existe, agora, Sr. José Maria, existe
uma entidade que avalia o estado de cibersegurança dos países anualmente ou bianualmente. Nesse caso, a ITU já faz isso. E a ITU utiliza 5 pilares para essa avaliação. O primeiro pilar são as medidas organizacionais. Okay? Se existe no país uma entidade com competência para garantir a cibersegurança. Okay? Em Cabo Verde existe, até o momento ainda não existe, uma entidade específica para garantir a cibersegurança, conforme o Hélio Varela disse. Se o país tem uma estratégia nacional de cibersegurança que deve ser transversal a todas as infraestruturas críticas. Okay? E tem, sim, o país criou a estratégia em 2016 para ser implementada até 2019 e até o momento não chegou a implementar as ações provenientes dessa estratégia. Depois, o segundo pilar são as medidas legais. E, em termos de medidas legais, o Cabo Verde está assim bem avaliado. Okay? A nível de proteção de dados pessoais, temos uma legislação e temos uma entidade que garante o seu cumprimento. A nível de cibersegurança, foi aprovado o Decreto-Lei de Cibersegurança em 2021 e também foi criado o Decreto Regulamentar para a operacionalização da equipa de resposta a incidente a nível nacional. Foi criado a Lei de Cybercrime em 2017, okay, que contém também 3 pilares de atuação. Primeiro, define que ações no ciberespaço são passíveis ou são consideradas crimes, nesse caso, ações substantivas. Depois, define os procedimentos investigativos que devem ser cumpridos pelas OPCs, órgão de polícia criminal. E o terceiro define mecanismos de cooperação nacional e internacional, público-privado e público-público, a nível de cybercrime. Okay, então, a nível de legislação, estamos mais ou menos bem avaliados. Depois, uma outra medida, que são as medidas técnicas. A nível de medidas técnicas, okay, é claro que a cibersegurança é transversal. Okay? Não podemos pensar na cibersegurança do operador A ou do operador B ou da instituição A ou da instituição B de forma isolada. Isto porque a interdependência entre setores é bastante forte. Okay? Por exemplo, um incidente na Cabo Verde Telecom afeta a maioria das infraestruturas críticas. Okay? Um incidente na área do Estado ou no NOSI afeta praticamente todas as instituições públicas. Daí que, dado essa interdependência, é necessário que qualquer medida ou qualquer controle a ser aplicado deve ser pensado sempre a nível transversal, garantir que todas as infraestruturas críticas estejam devidamente protegidas. E isso é a competência da Entidade Nacional para a Cibersegurança, que até o momento ainda não foi criada, que deve sim estipular políticas, regras e normas que devem ser cumpridas por todas as infraestruturas críticas, okay? E também tem o papel de fiscalizar ou auditar as infraestruturas críticas na garantia do cumprimento dessas mesmas políticas. Okay? Então, e a nível de medidas técnicas, como eu disse, ainda não estamos bem avaliados. Okay? Até porque falta a nossa, estou a falar apenas em cibersegurança, mas quando acontecer um crime, já temos uma transposição de cibersegurança para cybercrime, que é da autoridade da OPCs, órgão de polícia criminal ou agentes judiciais. Okay? Então falta também essa capacidade nos OPCs para atuarem adequadamente no cybercrime. Okay? Por tudo isso que está a dizer, me parece que o nosso sistema ainda não é tão robusto assim, inviolável, ou não se pode falar em sistemas robustos, invioláveis? Pronto, estou a falar na nossa avaliação, não? Na última avaliação. É claro que sistemas robustos, não sei se existe. Okay? Temos a taxa de oportunidade que a tecnologia hoje permite facilmente absorver. Okay? A taxa direcionada é mais complicado, por mais que a entidade esteja bem preparada ou bem protegida, dificilmente consegue proteger adequadamente a 100% de um ataque direcionado. Daí que a aposta deve ser sempre na resiliência. Okay? Qualquer entidade com mais poder tecnológico ou mais poder financeiro que decidir atacar um país ou uma outra entidade pode conseguir fazer isso. Okay? Então a nossa proteção é medida, okay? Como conseguimos, estando sob ataque, continuar a oferecer os nossos serviços essenciais. Isso é a resiliência.
Doutor, e o Sr. Engenheiro, quer acrescentar alguma coisa relativamente a essa matéria sobretudo essa ausência de uma entidade central que garanta a segurança de todos os subsistemas, na tal ideia de que deve haver um trabalho de conjunto? É claro, né? Isso é super importante ter essa entidade, que tanto o Hélio como o Adilson já frisaram, até porque essa entidade tem a responsabilidade até de promover a cooperação internacional. Promover a cooperação, as normas e as práticas que as entidades, e fazer mesmo auditorias aos sistemas, como o Adilson já disse, né? Portanto, a cibersegurança tem que ser proativa. Nós não podemos estar no aspecto reacionário somente. É claro que ninguém está isento de um ataque. Não existem, até que se prove o contrário, infraestruturas invioláveis. O que acontece é que nós temos que estar sempre com um sentido de proatividade em acompanhar as prováveis ameaças e aplicar os remédios necessários para combater, as vacinas necessárias para combater essas ameaças, né? Portanto, essa entidade tem esse papel de coordenação, tanto a nível interno como a nível externo. Portanto, é de suma importância e urgência, né, a criação dessa entidade com as condições necessárias para a sua operacionalização. Muito bem. E Giro Pereira, não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre isso. Só para dar mais uma chega aqui, aquilo que se verifica mesmo no mundo, que durante a pandemia do Covid-19, devido à necessidade de transição, ou seja, um ambiente de trabalho híbrido. Se antes, por exemplo, as empresas tinham o seu sistema, infraestrutura confinado num data center, era fechado, posso dizer, ao meio exterior. Com o aparecimento do Covid-19, e urgiu a necessidade mesmo das pessoas irem para casa e fazer teletrabalho, ok? Muitas empresas não estavam assim preparadas para dar este salto de uma hora por outra. É daí que apareceu um aumento muito grande de ataques. Em Cabo Verde também não foi exceção, apesar de eu achar ainda que Cabo Verde não está no mapa dos cyberataques, ok? Porque se Cabo Verde estivesse no mapa dos ataques informáticos, seria mesmo um caos. Esse momento da Covid-19 foi o momento em que nós nos expusemos, é isso que me está a dizer? E foi um momento, não só Cabo Verde, foi também em que o mundo se expôs um bocadinho, porque houve uma transição de um ambiente confinado para um ambiente de trabalho híbrido. As pessoas trabalhavam em casa, as pessoas trabalhavam mesmo no ambiente de trabalho. E muitas vezes traziam o seu próprio equipamento para trabalhar. Ou seja, devido a alguns problemas de segurança, os hackers aproveitaram desta falha para realizar esses ataques. E falando nisso, é por isso que urge a necessidade mesmo de ter uma entidade em Cabo Verde e que quando houver um ataque possam dar uma resposta unificada e em tempo útil. Porque praticamente aquilo que se está a acontecer, por exemplo, houve um ataque no Rio do Estado, Cabo Verde Telecom, devia ter uma entidade que, quando houver um ataque, esta entidade rapidamente consiga ver qual é o modus operandi desse ataque, aprender com esse ataque, ter uma base de conhecimento desse ataque e prevenir que futuros ataques possam vir deste modo, ok? E não depender de empresas estrangeiras, ter capacidade local. Okay? Muito bem. Hélio Africano, a falta dessa entidade a que se referiu o engenheiro Adilson e que agora os colegas do painel também se referiram, que ainda não existe em Cabo Verde, é urgente a criação dessa entidade? Pois, nós em Cabo Verde somos normalmente muito bons na componente legal, tá? Mas depois na operacionalização é o nosso desafio. Deixa-me dar-te um exemplo, 2 exemplos que aconteceram em 2007 e 2017, ataques concertados a países. Em 2007, a Estónia, logo a seguir uma disputa com a Rússia, e em 2017 a Ucrânia. Portanto, os ataques concertados a um país existem, e há vários exemplos. Okay? Portanto, se as nossas defesas
não estiverem preparadas para esses ataques, podemos ter graves problemas no nosso país. E quero lembrar que o nosso país hoje, por exemplo, no setor público, todo o sistema financeiro está digitalizado. No sistema eleitoral, todo o sistema eleitoral, ou a parte crítica do sistema eleitoral, está digitalizada. No sistema, a polícia, no sistema bancário, portanto, áreas críticas do país já estão no digital. Se tivermos em conta o que aconteceu no NOSI e o que aconteceu na Cabo Verde Telecom, e eu posso dizer que eu vivi não só como cidadão, mas como um player, porque eu pertenço a uma instituição que é considerada crítica no país, ok? O que aconteceu em qualquer desses dois ataques mostram a fragilidade da nossa organização. Por exemplo, vamos imaginar que alguém estava a atacar Cabo Verde, no ataque recente da Cabo Verde Telecom. A primeira coisa, antigamente, não sei se lembram, nos golpes de Estado, atacavam as rádios e as televisões, que é para cortar a comunicação. Hoje em dia, já há um novo elemento crítico que é a internet. Imaginemos que estávamos sob um ataque nacional. Eu, que pertencia a uma instituição também crítica, que tem quase metade das comunicações do país, não tive nenhuma informação durante o processo todo. Nem pedimos informalmente, nem pedimos formalmente. O que é que isto leva? Leva a que o método de ataque feito naquele operador, eu não aprendi em tempo útil. Portanto, se houvesse uma ação concertada, a rede toda, todas as redes do país estariam em causa. A mesma coisa com o NOSI. Quando houve o ataque ao NOSI, nós não tivemos, os outros players do setor financeiro, das telecomunicações, das várias instituições que estão no digital no país, não tiveram informação sobre a natureza do ataque, sobre o modo operandi. Então, se reproduzissem esse ataque nas nossas instituições, íamos também sucumbir, ou tínhamos grandes possibilidades de sucumbir. Portanto, não tivemos a oportunidade de aprender, portanto, com esses ataques. Não está organizada uma infraestrutura no país que permita de forma rápida identificar o ataque, espartilhar entre outros players críticos de forma a proteger o país. O problema não foi o ataque à Cabo Verde Telecom, é o ataque ao país. Por exemplo, se houvesse terroristas a atacar a Ilha do Sal, eu não tenho dúvidas, atacar fisicamente a Ilha do Sal, não tenho dúvidas que entre a Polícia Judiciária, as Forças Armadas, a Polícia de Ordem Pública, rapidamente se caracterizava o ataque e se protegia as restantes ilhas. Não tenho dúvidas. No digital, isto não acontece. Portanto, respondendo assim, exatamente, tem toda a razão. A não existência, a não operacionalização do quadro legal em Cabo Verde, neste momento é um risco enorme. Nós estamos a meter no digital a uma rapidez, mas não estamos a proteger com a mesma celeridade. Isto é uma questão de soberania, é uma questão de defesa nacional. Adilson, até quando vamos continuar expostos, portanto, a essa possibilidade grande, enfim, de continuarmos a sofrer ataques praticamente semelhantes, enfim, sem termos aprendido com eles e sem haver uma estrutura central que faça uma gestão mais correta relativamente a todo o sistema? Não sei se estou em condições de responder isso. Okay? Estou a representar aqui o NOSI e certamente toda a rede do Estado. A operacionalização dessa entidade, okay, não é uma competência, nem uma responsabilidade da própria nossa. Mas pronto, mesmo, convém aqui frisar que mesmo tendo essa entidade, okay? Mesmo tendo essa entidade, não vamos estar livres de ataque. Podemos verificar o caso de Portugal, que é o nosso vizinho aqui perto, tem toda a estrutura implementada, mas sofreu ataques bastante agressivos durante todo o ano 2022. Okay? Agora, qual foi a diferença entre Portugal e Cabo Verde? A diferença é que, mesmo estando sob ataque, conseguiram recuperar rapidamente. A Vodafone, por exemplo, sofreu um ataque semelhante ao do Cabo Verde Telecom, mas a Vodafone, 24 ou 48 horas, já estava operacional e, novamente, isto porque a implementação dos controles lhe permite recuperar, lhe permite ter uma resiliência que impede, okay,
não permite a proteção 100%, mas permite-me garantir a continuar os serviços essenciais, mesmo estando sob ataque. Okay? Então é esse o objetivo que foi definido na estratégia. Okay? E o que falta é essencialmente implementar as ações. As ações na altura não foi implementar, isto porque, como eu disse, a estratégia foi criada em 2016 e junto com a estratégia veio um anexo, um plano de ação devidamente e bem calendarizado e com indicação dos responsáveis. Em 2016 o que é que aconteceu no país? Houve uma mudança de governo. E o que é que acontece quando temos uma mudança de governo em Cabo Verde? Okay? Tudo volta ao início para retomarmos. Okay? Então foi portanto, a criação dessa estrutura é uma prerrogativa do governo, é isso que me está a dizer? Exatamente, é uma prerrogativa do governo. Okay? Já foram feitas várias ações nesse sentido, mas até o momento ainda não foi possível efetivar isso. Deixe-me ainda ficar consigo e lhe perguntar, citou-me aqui uma série de pilares da cibersegurança. Gostaria de lhe perguntar, se me pudesse também esclarecer, o que é que vale cada um desses pilares, como é que eles se subsidiam, sendo certo que, enfim, atuam em conjunto, me parece, para garantir, portanto, a cibersegurança de uma instituição. Não, sim. Pronto. De uma instituição, os pilares são mais para garantir a cibersegurança do país como um todo. Okay? Considerando as medidas legais, okay? Há que ter as medidas organizacionais, há que ter, e define-se como requisito a existência de uma entidade que irá implementar, operacionalizar essas medidas legais. E ao operacionalizar, teremos medidas técnicas que permitem, a nível de cibersegurança, garantir proteção adequada, okay? Garantir a equipa de resposta a incidente adequado, garantir que as informações sejam partilhadas em tempo oportuno, okay? Isso a nível de cibersegurança. A nível de cybercrime, garante que os agentes judiciais tenham capacidade técnica e científica para resolver qualquer que for ato considerado criminoso no ciberespaço, okay? E a nível de ciberdefesa, permite às Forças Armadas garantir a proteção do país e a soberania do país no ciberespaço. Okay? Depois, temos as medidas de cooperação. Como sabemos, cybercrime e cibersegurança é transfronteiriço. Estou aqui e posso atacar um país terceiro, faço um ataque a Portugal ou a Nigéria ou o que for, ou posso sofrer um ataque de qualquer um desses países. E a nossa jurisdição apenas nos permite investigar dentro do território nacional. Daí que a cooperação internacional nesse aspecto é extremamente importante para, primeiro, garantir a preservação dos dados, das evidências que são muito, muito voláteis no ciberespaço, e depois, sim, de acordo com o processo judicial, solicitar a revelação desses dados importantes para a investigação do cybercrime. Péricles, e este problema da cibersegurança não é um problema exclusivamente dos Estados ou das empresas sob a administração direta ou indireta do Estado. Atinge também o cidadão quando pensamos, portanto, na utilização dos telemóveis, que hoje é um aparelho, conforme estavas a dizer há bocado, de transações, de troca de mensagens, etc. Certo, e o cyberataque, conforme estamos a ver, não envolve somente empresas, mas também envolve pessoas individuais, ok? Não estás a dizer que eu estou a correr perigo pela utilização do meu telemóvel? É assim, e basicamente, tu tens um telemóvel, andas sempre com um telemóvel, e o telemóvel por si só pode ser um equipamento perigoso, porque tens muitas informações pessoais. Podes aceder ao banco através do telemóvel, podes ter fotos, ouves músicas e tal. E é fácil, por exemplo, um hacker querendo, por exemplo, estudar uma pessoa ou querendo atacar uma pessoa individual, consegue-se. Ou seja, nem a nível individual ainda estamos seguros. A nível de Cabo Verde temos uma taxa de penetração, por exemplo, de telemóvel e dispositivos móveis muito grande. Pergunta-se, a maioria desses equipamentos ou as pessoas têm consciência do perigo do mau uso do telemóvel? Me parece que não. Não tem. Se no plano de empresas que têm condições para investir há uma lacuna,
e verifica agora a nível individual. Só que ainda, pelo aquilo que eu vejo, não é uma área apetecível ainda, se calhar, mas as pessoas podem estar expostas ainda, ok? Só para dar mais uma chega aqui, aquilo que o Adilson disse, meu colega disse aqui, urge a necessidade, do meu ponto de vista, urgente de ter um Centro Nacional de Cibersegurança. Por quê? Segundo os especialistas, a questão, por exemplo, apesar de eu ter ou ser uma empresa que investe recursos em tecnologias, em pessoas para formar, eu ainda estou exposto, ok? Então, a questão a questão que se pergunta, segundo o especialista, não é se eu não vou ser atacado, mas quando é que eu vou ser atacado? E quando que eu vou ser... Porque vou ser atacado de certeza. De certeza, um dia eu vou ser atacado. Não só por erros humanos, ok? Ou por alguma falha de segurança, eu vou ser atacado. A resiliência que se levanta é quando houver um ataque informático, como que eu vou recuperar, como que eu vou oferecer esse sistema crítico. Aí é que entra a parte de resiliência, ok? Gibri, me permita apenas acrescentar Sim. o Pérez aqui. Não é quando vamos ser atacados, ok? Existem dois tipos de empresas. Empresas que são atacadas e que sabem que foram atacadas. Muito bem. Empresas que são atacadas e que não sabem. E não sabem, então, muito bom. Todos já fomos atacados. Pois. Muito bem. Hélio Africano, tu és um ativista digital, tens uma utilização muito forte dos equipamentos tecnológicos. Enfim, como é que te sentes enquanto cidadão? Enfim, no fundo eu te pergunto para saber como é que os cidadãos se sentem diante dessa ameaça iminente. Sim, se me permites também, cidadão e empresas, porque efetivamente ainda não se apropriou em Cabo Verde que temos que ter os mesmos cuidados no físico que no digital. O Pérez estava a referir que vamos ser atacados, é a mesma coisa, eu também sei que estou suscetível de um caso-body. Eu sei as zonas onde não devo frequentar, a que horas devo frequentar, eu sei, ou já eduquei os meus filhos, ou tentei passar para os meus filhos, quando forem sujeitos a um assalto físico, como é que devem se comportar, se devem dar logo as coisas, não reagir. Portanto, eu já os preparei. No digital, o cidadão efetivamente está vulnerável. Mas porquê? No sistema de educação, o nosso currículo académico não endereça esse tema. Já há vários países no mundo que meteram no currículo académico, no ensino básico, a forma de estar no digital. Exatamente para terem as proteções devidas. Portanto, o cidadão, por si só, também não tem acesso à informação que lhe permite ter a consciência. Os nossos filhos entram na internet, navegam de qualquer forma, vêem um link, carregam no link, porque acham interessante, porque falta também de formação para a cidadania, que deve começar na escola. Mas as empresas também em Cabo Verde não estão preparadas, não é só o setor público. O setor público, claro, tem o seu papel, tem que incentivar, legislar, regular. Mas as próprias empresas não têm a consciência dos desafios. Nós não temos hoje, por exemplo, áreas as empresas não têm departamentos de segurança. Não investem na segurança. E não percebem que, por exemplo, começam por os seus conteúdos no digital, mas não percebem que um simples colaborador que entrou no Wi-Fi da empresa, e como a empresa não controla o telemóvel, esse colaborador, até inconscientemente, pode ser alvo de uma tentativa de ataque. Ele fazer parte, pode ser cúmplice de uma tentativa de ataque. Não sei se sabe, a maior parte dos ataques acontecem de dentro para fora, de dentro para dentro, e não de fora para dentro. O próprio conceito do ransomware, que segundo consta, é o que aconteceu com o NOSI e com o Cabo Verde Telecom, é a colocação de um software num computador de alguém, de um colaborador, que depois alastra para o restante. Esse colaborador, eventualmente, não está preparado para ter um mínimo de proteção contra essas ameaças. Portanto, muitas vezes as ameaças, a maior parte das vezes, as ameaças vêm de dentro. As empresas não têm departamentos e a própria educação não é dada ao cidadão. Muito bem. Adilson, não sei se querias acrescentar alguma coisa antes de... Ou se não eu... Sim. Se calhar eu dava
aquilo que o engenheiro Hélio disse, normalmente, conforme sabemos, a cibersegurança envolve alguns recursos, o que é pessoas, processos e tecnologias. As pessoas desempenham um papel muito importante. Por quê? Para eu ter algum nível de segurança dentro de uma empresa, tenho de ter recursos qualificados. A formação desses recursos é muito custoso, ok? E a capacidade, por exemplo, de reter um técnico também especializado, principalmente em Cabo Verde, é muito baixo. Isto constitui um ponto sensível, ok? Apesar de em Cabo Verde ainda, ou mesmo temos universidades, ultimamente tem-se verificado alguns cursos direcionados à cibersegurança ainda, os técnicos são muitos poucos. No mundo fora há uma carência de técnicos, imagina que em Cabo Verde temos os processos de operacionalização e plano de contingência, que é muito importante e as empresas não dão importância. Falo do quê? Quantas vezes, por exemplo, uma empresa tem um plano de backup, quantas vezes é que eles fazem um simulacro num caso de acidente e de um desastre? Poucas vezes. A tecnologia é considerada o parente pobre, a segurança é considerada o parente pobre da tecnologia. Porque um administrador, por exemplo, muitas vezes o diretor de informática informa, por exemplo, a administração que é necessário investir em segurança. Mas devido ao custo elevado, pela minha experiência que eu tenho, sempre a administração protela. E quando que eles agem? Só quando há um caso de um ataque com perda de informação. Não perspectiva reativa, portanto, conforme estava a dizer. Reativa e não preventiva. É por isso que é possível e que é necessário em Cabo Verde ter uma literacia digital, não só para a administração, também os alunos e por aí à frente, ok? Muito bem. Bem, queria apenas acrescentar aqui sobre a questão de literacia e a questão de formação. Porque nos ataques... Este aqui é um dos pilares. Exatamente. Nos ataques direcionados, normalmente as pessoas que são afetadas são as pessoas já com alguma maturidade, são os administradores do sistema que têm privilégio, que normalmente são atacados. Isto porque firewall, okay, para ser humano não existe. E ser humano é afetado por diversas situações. Levanto de casa hoje de manhã, tenho um outro atrito com a minha esposa, saio de casa meio alterado a nível psicológico. Okay? Chego ao trabalho, facilmente posso ser ludibriado, mesmo com formação adequada, com conhecimento adequado, okay? Mesmo com precaução enraizado. E daí hoje diz-se muitas vezes que, como o Pérez disse, tecnologia é parente pobre. Tecnologia permite-nos garantir 20 a 25% de cibersegurança. Okay? E os restantes 75%? 75 a 80% são comportamentos. Okay? Comportamento. E o que é que define o comportamento? Políticas, práticas, normas, regras que definem o comportamento das pessoas. Agora, garantir que a pessoa, mesmo com formação adequada, cumpre, aí sim é tarefa difícil. Temos, portanto, aqui um grande déficit no pilar... E esse déficit hoje está a ser também suavizado, está a ser minimamente suavizado com tecnologia, com definição de arquiteturas que permitem, mesmo que o comportamento da pessoa ser errôneo, permite minimamente uma proteção extra a essa pessoa. Okay? Isso é garantir com proteção de todos os domínios dentro da área de IT, desde o utilizador a cloud, é garantida com a implementação de arquitetura definida confiança zero. Okay? Ninguém confia em ninguém. O Hélio Varela disse bem, a maioria dos ataques acontece internamente. Isto porque internamente é onde confiamos em todos, em tudo e todos. Okay? E a confiança zero é precisamente para evitar isso. Ninguém confia em ninguém, não conhecemos ninguém até ele identificar-se como tal. Okay? E verificamos a sua identidade através da autenticação, e aí sim autorizamos ou não o acesso a A, ao B ou ao C. Okay? Não sei se é o tópico aqui, mas hoje e também com utilização de inteligência artificial, okay?
essa lacuna comportamental, okay, já está a ser possível garantir com inteligência artificial, okay, através de análise comportamental, através de proteção comportamental. Okay. Muito bem. Engenheiro Manuel, deixa-me perguntar uma coisa. No meio de tudo isso, qual é o verdadeiro papel do ARM nessa questão da cibersegurança? Nós ouvimos falar do ARM, assim como do NOS. O Adilson já vai explicar qual é o verdadeiro papel do NOS em tudo isso. Diga-me antes qual é o papel do ARM em todo esse processo. Bom, o Adilson frisou que realmente é a literacia digital pode não constituir, não é solução, né? Mas a sensibilização ajuda bastante a mitigar os riscos. Há necessidade realmente de ter uma sensibilização a nível nacional. Aliás, já se está-se a trabalhar numa campanha a nível nacional, no desenho de uma campanha a nível nacional para a sensibilização, mas já ao longo dos anos tem feito algumas ações de sensibilização a nível até do ensino básico e a nível de desenvolvimento de cartilhas para direcionar a proteção das crianças online. Nesse momento já estamos ao longo dos anos entre a ANAC, EJANAC e a atual ARM, já estamos a lançar a quinta edição da cartilha, na verdade a terceira a nível da ARM mesmo, né? Portanto tem feito algum trabalho e até na televisão também, passando alguns spots de sensibilização. Ainda é tal ideia de reforço do tal pilar literacia? Sim, é a ideia de ter de literacia, de ajudar, de sensibilização, né? de capacitação. Não é uma capacitação técnica, mas já íamos esquecendo já, né? Também temos apoiado bastante na realização de capacitações técnicas. Trabalhando junto com o NOSI e com a ECOAS, com a cooperação luxemburguesa. Nós temos desenvolvido... ECOAS é o tal agrupamento a nível da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Exatamente. Temos integrado ações de formação e apoiado bastante nessas ações de formação, organizado também alguns workshops, tudo isso com objetivo de sensibilizar o cidadão e as instituições para a problemática da cibersegurança. Adilson, qual é o verdadeiro papel do NOS em tudo isso? Nós ouvimos falar do NOS, mas enfim, a comunidade social pouco ou nada sabe qual é o vosso verdadeiro papel no domínio da cibersegurança. Assim, a missão do NOS é promover a sociedade de informação, okay? E tem a responsabilidade da gestão de toda a RTP, okay? E a responsabilidade também da promoção da governação eletrónica. E obviamente, okay, no âmbito dessa missão e dessa responsabilidade, tem de garantir a cibersegurança de toda a RTP, okay? Dos sistemas albergados dentro da RTP e de todos os utilizadores. Isto é a responsabilidade do NOS. RTP o que é? RTP é a Rede Tecnológica Privativa do Estado, que permite a comunicação de todas as instituições públicas e privadas do Estado a nível nacional e na diáspora. Que permite, portanto, a tal governação eletrónica. E, sim, a tal rede privada do Estado, num universo mais amplo. E está incluído as 76 representações consulares e embaixadas que Cabo Verde tem no mundo fora. Por isso, um ataque à RTP podemos dizer que é um ataque quase que universal. Que já tínhamos tido em 2020, já vamos ver isso. Afetou as instituições a nível nacional e afetou também as embaixadas e consulados na nossa diáspora. E paralisou praticamente o país durante algum tempo. Sim, a recuperação foi um bocado demorada, precisamente devido à abrangência da RTP. Okay. Então,
papel do nosso na área de cibersegurança. Okay? Primeiro, garantir a cibersegurança da RTP e de toda a governação eletrónica e dos respectivos utilizadores. Colaborar, okay? Colaborar até onde for possível com qualquer iniciativa do Estado, qualquer iniciativa nacional no domínio da cibersegurança. Muito bem. Só para dar uma chega ainda àquilo que o meu colega disse aí, tanto a ARME como a NOSE, eu acho que desempenham um papel muito importante, porque normalmente a NOSE é que garante a segurança de todo o sistema do Estado. E por aí levanta-se a questão. Eu acho que uma empresa, e com a dimensão da NOSE, a responsabilidade da NOSE, devia ter um investimento à altura dos desafios, ok? Porque pode ter um sistema robusto, mas eu sei ainda que o sistema ainda pode ter ataque. Mas, por exemplo, aquilo que grandes empresas estão a fazer lá fora, verificamos que ferramentas tradicionais de cibersegurança, antivírus, firewall, NIDs, endpoints, por aí à frente, não garantem que eu não seja atacado. Por quê? Porque os ataques são muito mais sofisticados e são em maior número, o que não se verifica em Cabo Verde. É por isso que eu estava a dizer, Cabo Verde não está no mapa dos ataques. Acontecem assim ataques esporádicos e estão a causar prejuízos. O quê? Aquilo então que grandes empresas estão a fazer lá fora é investir em tecnologias. E esta última tecnologia, por exemplo, é chamado um SOC, um Security Operational Center. É o quê? É um sistema que permite vigiar a empresa 24 sobre 24 horas. Ou seja, este sistema, que é um sistema custoso, é um sistema muito custoso, requer técnicos qualificados e tal, em caso de um ataque em tempo útil, ou posso dizer, mesmo na hora conseguimos minimizar esses ataques. Ok? Eu pergunto aqui ao meu colega se a NOSE tem um sistema disto ou se tem plano de investir num sistema disto. O Adirson vai responder. Sim, sim. Sim, claramente, obviamente. Assim, a NOSE tem um SOC. Okay? A NOSE tem um SOC. De acordo com a capacidade financeira da própria instituição. Obviamente que não podemos garantir mais segurança com mais produto de segurança. Isso não existe, porque dinheiro é limitado, recurso é limitado, ataques são cada vez mais exponencial e mais sofisticado. Por isso não podemos estar na tentativa de garantir proteção, okay, atempadamente, com a aquisição de mais produtos de segurança, porque não funciona. Sim. Nós temos um SOC que funciona 24/7, okay? Mas o SOC tradicional. Não podemos ter também um SOC em que temos a equipa de primeira linha, funciona 24/7, com pessoas a ver para ecrãs, e muitos ecrãs, a tentar detectar um outro evento malicioso. Isto hoje não funciona. Principalmente, é pouco prático. É pouco prático. Pela quantidade de tráfego que passa em qualquer instituição, principalmente na área do Estado, é humanamente impossível ter um ou dois técnicos a ver para ecrãs gigantes e detectar acontecimentos, eventos anómalos. Okay? Nós temos um SOC que funciona, assim, espero que estou a responder. Temos as ferramentas necessárias que nos permite ter uma monitorização abrangente de toda a rede do Estado, a nível do estado de cada dispositivo conectado na rede do Estado, a nível de tráfego e eventos que passa a toda a rede do Estado, a nível de ação de cada utilizador na própria rede do Estado. Okay? Temos uma equipa de primeira linha que funciona 24/7 a monitorizar. A nossa plataforma de monitorização tem mecanismos de inteligência e analítica que permite detecção automática e alarmística em tempo oportuno. Temos uma equipa de segunda linha vasta que permite repor qualquer que for o sistema afetado em tempo útil. E temos também uma equipa de terceira linha que analisa, investiga qual foi a causa, o que esteve na origem de determinado evento. E nós, neste momento, tem um departamento de cibersegurança, quase 4 anos, composto por
com um número considerável de técnicos. Sim, Pérez. Só para dizer rapidamente, normalmente o SOC só vem ajudar e facilitar a vida, porque normalmente e o SOC o que é que faz? Aplica algoritmos inteligentes para facilitar a vida das pessoas. Claro que eu tenho de ter técnicos em que, de acordo com a automação que é feito com o nível de classificação de alerta, por exemplo, eu posso classificar uma alerta, por exemplo, de nível 1, nível 2, ou 14 ou 15. Eu sei que, por exemplo, há um alerta, por exemplo, do sistema do nível 14. Há uma equipa preparada em tempo útil para analisar e classificar se é um falso positivo ou um positivo. É este tipo de investimentos que é preciso fazer. No entanto, conforme já tinha dito, esse sistema é custoso, requer muito dinheiro, requer técnicos qualificados e que praticamente, eu digo, não temos, Adilson, não temos isto. É necessário investimento nesta área, em qualificação dos técnicos e conjugado com o SOC, porque o que é que um hacker faz? Um hacker, como sabemos, depois de um ataque, o que é que faz? Ele apaga os logs para não ser detectado. Mas enquanto decorre um ataque, ele não pode fazer isto. E com base nesses logs, com a aplicação de algoritmos inteligentes, é que se pode detectar que há uma brecha. Aí, em tempo útil, tomamos medida e minimizamos os danos que é causado. Ou seja, o SOC, um sistema disto de monitorização, só vem ajudar, ok? E por isso que eu acho um investimento que é necessário, que urge ser feito, não só para nós, como também para as outras empresas. É isso que eu referi. Hélio, já vou até ti. Deixa-me aguentar esse despique entre esses dois senhores. É isso que eu referi. Temos um SOC. Okay? Com tudo o que disseste aí. Okay. Temos um SOC. Okay? O que eu disse e repito, Jean Maria, não podemos garantir mais segurança com mais produto de segurança. Isso ninguém consegue. Okay. Mas os equipamentos, por exemplo, de inteligência artificial, a aplicação de algoritmos só vêm ajudar, ok? Porque humanamente, com a dimensão da rede do Estado, ou por exemplo, uma empresa já com alguma dimensão garantir a segurança. É por isso que a aplicação de inteligência artificial, algoritmos inteligentes, correlação de logs por aí à frente, só vem a facilitar. Pá. Okay. Era africano. Volta a referir, volta a reforçar. Temos um SOC que é suportado por um SIEM que tem todas essas capacidades que referiste. É bom ouvir isto, ok. E temos uma equipa excelente dedicada para isso. Muito bem. Hélio Africano, tu estás no privado, enfim, me parece que está aqui claro que o investimento na cibersegurança é um investimento dispendioso. A partir do privado, como é que tu olhas para tudo isso, pensando que o Executivo do Estado devia ser o grande investidor e eventualmente esteja a falhar ainda de alguma forma nesse quesito? O teu microfone, mais uma vez. Estas tecnologias. Eu devo dizer mais uma vez que o tema de cibersegurança não pode ser nosificado. Portanto, o NOSI tem um papel a desempenhar na parte pública. O governo tem um papel a desempenhar nos termos de regulação e de definir o ecossistema. Mas cibersegurança é um tema que abrange todas as empresas. No setor privado, dentro da minha experiência, as empresas no privado têm um foco na rentabilidade. Portanto, quando se investe em alguma coisa, quase que se perde um business plan. Qual é o retorno? Okay? E neste momento, em Cabo Verde, não estamos a conseguir, não há um ecossistema que as empresas sintam que há retorno em investir em segurança. Portanto, o Estado é que devia entrar aqui, Hélio. Não, o Estado pode entrar como legislação. Por exemplo, nos países mais avançados, obrigaram determinado tipo de empresas a terem um security officer. Obrigam, por lei. Sim, mas isto aqui é um investimento mínimo, Hélio. O security officer não é um investimento mínimo. Porque quando tens um security officer, estás a dizer que tens um compromisso com a segurança. E aí começas a participar no processo de segurança nacional. Antigamente era fácil, no físico é mais fácil controlar a segurança com forças armadas, com polícia e com tribunais. No digital, isto tem que ser um envolvimento global. O que o Adilson estava a dizer,
em relação ao NOSI, eles estão preparados, eu diria até, eu concordo muito com o que o Adilson diz, mas também concordo com o que o Péricles diz, porque para mim, o tema de segurança não é só central. Reparem, o Estado, vamos à questão da rede do Estado. A rede do Estado tem centenas de instituições e essas instituições têm vida própria. Apesar de terem algumas limitações, quando falam com os sistemas do NOSI, algumas dessas empresas têm acessos não controlados para a internet. Algumas dessas empresas metem pendrives nos seus computadores e nos seus servidores que não estão controlados pelo NOSI. Esses pendrives e esses acessos à internet que não estão sob o controle do NOSI, o que é que pode acontecer? A entrada desses trojans, desses softwares, que por sua vez depois entram por dentro nas plataformas que o Adilson faz um esforço no NOSI para proteger. Mas é importante referir que por mais proteção que haja, quem está sempre à frente são os hackers. É importante perceber isto. Não sei se te lembras, na altura, no Brasil, tem uma moda dos gangues juntarem-se e invadirem as praias para assaltarem as pessoas. Acho que até que chegou a acontecer uma vez. São os arrastões. Os arrastões, exatamente. E foi uma coisa nova. E a polícia, quando aconteceu o primeiro arrastão, não estava preparada para combater. E tiveram que depois se adaptar para serem mais rápidos quando aparecerem os arrastões. No digital é assim. Porque o digital, as vulnerabilidades, são fruto de softwares. É a nova versão do Word, a nova versão do Excel, é a nova versão do aplicativo da Primavera ou do SAP, é a nova versão dos equipamentos de comunicações. São esses softwares que têm vulnerabilidades que os hackers detectam, atacam e depois entra agora os instrumentos para corrigir e para conter. Portanto, vai sempre ser reativo, por mais preparado que estejamos, vai sempre ser reativo. Os hackers vão estar sempre à frente. Não é por acaso que grande parte dos hackers são contratados para depois defenderem. Porque eles estão preparados para encontrar vulnerabilidades. E eles encontram-nas primeiro do que os defensores. Por isso é que há as atualizações dos antivírus, há constante adaptação e há necessidade de investimento constante nos SOCs, nos sistemas de segurança, para estarmos sempre a tentar reagir o mais rápido possível a um ataque. A prevenção total não existe. Deixe-me ouvir o Emanuel Livramento, como é que a vertente regulatória do ARME permite evitar esse aforismo cabo-verdiano, porta arrombada, tranca na porta? Bom, na verdade, a ARME não tem essa vocação regulatória em termos de cibersegurança. Isso é atribuído no próprio decreto-lei. No decreto-lei, portanto, de 9 de janeiro de 2021, né, atribuído ao Centro Nacional de Cibersegurança essa matéria regulatória em questões de cibersegurança. O que nós temos feito, né, é claro, temos participado, somos membros do Núcleo Nacional. O Núcleo Nacional tem como missão transfazer a legislação de apoio à criação da estrutura de cibersegurança. Já se tem a legislação pronta, faltando algumas componentes. Tem a missão de conduzir trabalhos preparatórios para a instalação do Centro Nacional de Cibersegurança. E a ARME faz parte desse ecossistema, tal como outras instituições, que é um órgão multissetorial, em que o conselheiro de segurança desempenha um papel crucial nesse ecossistema, nesse órgão multidisciplinar. Portanto, a nível de cibersegurança, o que nós temos feito, né, são promoções de campanhas de sensibilização para consciencializar o cidadão, o consumidor, que é a grande preocupação, uma das grandes preocupações da ARME. Esse nível de intervenção, a nível de defesa do consumidor, é que nós temos basicamente atuado e é a nossa missão.
Muito bem. Péricles, como é que uma empresa como a tua, a Skytech, atua nesta matéria? O que é que tem a ver com tudo isso e como é que é chamada a participar? É assim, nós em termos de cibersegurança, há pouco tempo atrás, criamos, investimos e temos em curso uma SOC, ok? Conseguimos operacionalizar esta SOC, fizemos alguns testes em alguns clientes e correu bem, ok? Aquilo que nós estamos a fazer, como estamos no setor privado, já estamos a dar formações a alguns técnicos para em curto prazo termos mesmo um SOC, ok? Só que eu não SOC assim posso dizer de primeira linha porque o custo de investimento é grande, mas estamos a aprender, estamos a crescer e o nosso objetivo é a curto e médio prazo ter um sistema para dar respostas, tanto em Cabo Verde como lá fora. Por quê? Porque Cabo Verde não pode ficar constantemente à espera que venha técnicos internacionais para dar resposta. Temos de investir. Eu acho que isto passa pelo setor privado para investir, na aprender e crescer. Só assim seremos resilientes num curto espaço de tempo, ok? Hélio Africano, qual é o espaço que o privado tem em tudo isso? Para participar, subsidiar, etc. O privado da empresa tem que capacitar, tem que criar as suas áreas de proteção, não é? O privado prestador de serviços tem aqui uma grande área, porque a cibersegurança tem várias dimensões. Tem a dimensão preventiva, onde existem vários instrumentos tecnológicos que permitem sensibilizar as empresas para as suas vulnerabilidades. Hoje é possível ter, e acredito que o Pérez esteja a pensar, ou outras empresas estejam a pensar ter softwares que podem vender para as empresas para lhes alertar das suas fragilidades no mundo da internet. Já existem muitas ferramentas que permitem isto. Depois existem as ferramentas reativas. Estas sim já são mais as que permitem corrigir rapidamente, em tempo útil, quando estão a ser alvos de um ataque. Portanto, eu acho que o setor privado, prestador de serviços nacional, tem aqui um espaço enorme para apoiar as empresas privadas e o próprio Estado, o próprio NOSI, na prevenção e na reação, como o PEN está muito bem a pensar ter um SOC para interagir. Quanto ao NOSI, o setor público, eu acho também pode ajudar, se calhar, usar um pouco a técnica da Estónia, não é? A Estónia, quando começou a ter muita digitalização no país, optou pela estratégia de não ter só uma tranca, uma porta de proteção. Abriu várias portas. Portanto, depois, fruto da invasão soviética, a estratégia deles foi, não, se nós tivermos uma porta única, quando for deitado abaixo, perde tudo. Então vamos dividir o mal pelas raízes e eles acabaram por ter várias portas, mas que dão acesso limitado à informação. E assim conseguiram conter ataques que vêm, porque os ataques teriam que atacar em várias áreas. Portanto, talvez, uma sugestão, talvez possa fazer sentido o nós começar a equacionar uma parceria com o setor privado, prestador de serviços tecnológicos, em ajudar a fechar as várias outras áreas de potencial abertura que existem nas mais de 300 instituições públicas que estão neste momento a operar dentro da rede do Estado. Adilson, como é que vocês se relacionam com o setor privado? O Hélio lançou aqui um repto. Pronto. O NOSI, ao longo de todo o seu ano de atividade, tem relacionado com vários setores privados, tanto internacional como nacional, em todos os domínios. Okay? A nível de aquisição de equipamentos, a nível de desenvolvimento de soluções, a nível de implementação de mecanismos de proteção. Okay? Por que vocês fazem isso? Qual é o interesse? Não é um interesse específico no setor privado. É um interesse na realização de atividade específica. Caso não haver e capacidade interna, sim, procuramos obter apoio onde houver, lançando concurso, sim.
mais nesse aspecto. Péricles. É assim, só para dar uma chega aqui, eu acho que Cabo Verde tem uma oportunidade enorme nesta área e no que as empresas, por exemplo, Cabo Verde tem vários jovens que terminam a formação. Muitos desses jovens estão a pensar, ok, depois de formar eu vou para fora arranjar um trabalho. Mas imagina, cibersegurança é uma área transversal. Eu posso estar em Cabo Verde e prestar serviço lá fora. Não sou aqui. Eu acho que devia haver um investimento vocacionado para esta área. Ok, formar técnicos, sim, para dar resposta local, como também técnicos capazes, a partir de Cabo Verde, prestar serviço lá fora. Eu digo isto, por exemplo, fomos para Angola, em que participámos num concurso, não era um concurso de área de cibersegurança. A tua empresa, Skytech? Skytech, sim. Foi um concurso que foi lançado na França para implementar uma escola em Luanda. Aquele concurso basicamente tinha o que era infraestrutura, equipamentos e cabelagem por aí à frente. Fizemos o serviço. De repente apareceu uma oportunidade em cibersegurança para ter uma SOC, ok? Veja a possibilidade e, por exemplo, e o papel que Cabo Verde pode ter nesta região. Não só nesta região, pode ser para Estados Unidos, para a França, para Portugal, porque todos esses mercados têm carência de técnico. Okay? Não só na área de desenvolvimento que está a ser feito. Digo, por exemplo, na área de desenvolvimento tem a empresa do meu irmão Sintaxe que presta serviço nos Estados Unidos, para a França, para a Alemanha, mas na área de cibersegurança também devemos investir, devemos ver que há esta oportunidade para escoar os nossos técnicos e ter uma mão de obra bem qualificada e com uma remuneração muito vantajosa. Okay? Muito bem. Adilson, neste aspecto, enfim, o NOS acaba por ser uma grande escola, uma grande universidade, acolhe várias dezenas de jovens que passam por lá e depois, enfim, nem sempre os conseguem reter por aqui. Não, nós tem vários programas. Vários programas de capacitação que inicia no secundário. No secundário tem um projeto de Web Lab, okay, que foi implementado pela nós em parceria com o Ministério da Educação, onde foi colocado... Que são os tais laboratórios? Os laboratórios, okay, os contentores equipados com equipamentos de eletrónica e de computação, onde é ministrado um conjunto alargado de tecnologias para os alunos do secundário. Já estão em todas as escolas secundárias? Todas e todos os liceus do país. Okay? E um dos tópicos é precisamente a cibersegurança. Okay? Por além de robótica, de programação, tem cibersegurança. Depois, nós também temos um programa para os recém-licenciados. Okay? No âmbito da nossa academia, nós recebemos trimestralmente a volta de 50 a 100 estagiários para uma capacitação de 6 meses. Esse estágio de 6 meses tem um período inicial de mais ou menos 30 dias de capacitação, em que um dos tópicos também é a cibersegurança. Depois, o estagiário escolhe dentro da área nossa qual é a área que pretende seguir e continuar os restantes 5 meses. Okay? Então, são as áreas que são as duas atividades do NOSI precisamente para levar a capacitação a toda a sociedade. Okay? Obviamente, o Web Lab até o momento ainda é opcional, okay? Não foi incluído no currículo escolar do secundário, então os alunos que inscrevem por iniciativa própria. Okay? Essa é a lacuna inicial. Chega aqui, eu acho que o NOS está a fazer um grande trabalho com a Web Lab no limite e no entanto, a parte de formação que eu estava a dizer é uma formação muito mais especializada. Nós já iniciou, tem de haver continuidade nisto. É aí que entra o papel da Tech Park. Eu acho que a Tech Park, estando operacional, devia ter uma formação em cibersegurança, em desenvolvimento de softwares, uma formação de alto nível, não só para formar técnicos locais em Cabo Verde, mas também ter a oportunidade de formar técnicos na nossa costa africana, trazer técnicos, formar em Cabo Verde em cibersegurança. E os técnicos de Cabo Verde constituíram uma massa crítica especializada.
aí que o papel do Tech Park acho que tem, estando operacional, acho que será. Sim, Pérez, agradeço a interrupção, infelizmente não me deixaste concluir, estava a chegar precisamente ao Tech Park. Inclusive, durante esta semana, houve uma sessão de capacitação em cibersegurança para 40 instituições críticas do país. Cada instituição enviou 2 técnicos, onde foram ministrados 3 tópicos essenciais para o dia de hoje. Primeiro, avaliação do risco, gestão e avaliação do risco. Segundo, gestão de incidente cibernético. E terceiro, importante, que o Hélio sentiu falta durante os 2 ataques, que é a partilha de informação, partilha de indicadores de comprometimento, que nos permite precaver atempadamente. O parque tecnológico, sim, foi concebido, tanto o polo da praia como o polo em São Vicente, foi concebido pensando nisso. Tem um conference center, que por além de servir para conferência, tem 14 salas de formação. Já está em curso o processo de definir os tópicos e conteúdos de formação de cibersegurança, e que irão ser ministrados no parque. Aquilo que eu quero dizer, eu estou de acordo, mas a minha ideia era ter uma formação mais intensiva e mais especializada, ok? Ter, por exemplo, apanhar um aluno recém, por exemplo, saído de uma universidade e formar ele para ser um analista de SOC, por exemplo, um analista, ou seja, é uma formação muito mais especializada e mais intensiva. Okay? Não, é isso que eu disse. A preparação do tópico e conteúdo é essa formação, com duração de 8 meses mais ou menos. Boa, excelente. É bom. É nesse sentido. E complementarmente, já está-se a definir, unificar os currículos a nível nacional, um projeto para unificar os currículos a nível nacional, de forma a se ter mesmo prováveis formadores posteriormente, né? E além de especialização, portanto já existem cursos de pós-graduação, inclusive na UniCV, na GMPG, né? O Adilson, por exemplo, concluiu ainda esse ano, mas está-se a definir os currículos, né? Para se poder unificar o nível dos formandos, né? Para posteriormente até poderem alimentar esses cursos de especialização que vão ser ministrados com recursos humanos nacional. Há uma política pública aqui, portanto. Exatamente. No âmbito da estratégia, neste momento está a ser executado uma das ações que é o desenvolvimento de capacidades. O desenvolvimento de capacidades, aqui não está a referir se existem técnicos qualificados já obedecem. Não. Está a referir a existência de instituições públicas ou privadas, nacionais, que fornecem formação certificada, nacional e internacionalmente, na área de cibersegurança e cibercrime, que fornece grau, licenciatura, pós-graduação, mestrado, doutoramento na área de cibersegurança e cibercrime. Então isso está a ser trabalhado. Iniciou-se um teste com o UniCV no ano passado, pós-graduação. Neste momento, a Universidade de Mineiro também está a alinhar. O que é que o Estado, junto do Ministério da Educação, está a fazer? Preparamos, vamos definir o conteúdo necessário para termos uma uniformização a nível nacional, pelo menos, e na pós-graduação que está a ser executado recentemente. Muito bem. Hélio Africano, de repente me parece que os cibercriminosos descobriram Cabo Verde. A mim me parece que 3 ou 4 ataques em 3 anos, a mim particularmente me parece muito. O Adilson já tinha falado das implicações do ataque de 2020, não é? Que praticamente paralisou o país por umas semanas, mas há dias foram os sistemas corporativos da Cabo Verde Telecom. O Emanuel já me vai dizer como é que está o processo de investigação. Parece-te muito esses ataques? Repara, eu acho que há bastante mais ataques do que esses. O Adilson podia referir na sua rede, eu posso referir na minha área de trabalho, os ataques são quase horários, por hora. Isto é importante, talvez, clarificar. Aqui em Cabo Verde?
Sim. Repara, eu não sei quantos ataques o NOSI tem por hora, mas o NOSI deve ter dezenas, centenas ou milhares de ataques por hora. É importante perceber que os ataques, há uns que são ataques planeados, organizados por grandes instituições e grupos de interesse, com interesses específicos, que planeiam atacar determinadas instituições. Há outros ataques que acontecem, pura e simplesmente, porque os sistemas têm vulnerabilidades. O meu sentimento é que Cabo Verde, concordo com o Péricles, ainda está alvo desses ataques mais onde alguma porta é aberta. Porque, repara, um hacker especializado, o que é que ele faz? É lá da China, ou da Ucrânia, ou da Estónia, ou da Inglaterra, ou dos Estados Unidos, abre o seu computador, abre um aplicativo, e esse aplicativo vai navegando pela internet à procura de áreas que estão vulneráveis. Estando vulneráveis, é detectado e começa o processo de ataque. Mas ele faz isso por quê? Repara, eu caracterizo dois tipos de atacantes. O hacker e o cracker. Para mim, há aquele que ataca pelo gozo de mostrar a vulnerabilidade do sistema. Portanto, nem sempre são grupos criminosos. Claro que não. Ou grupos criminosos organizados, claro que não. Repare, um vírus muitas vezes não tem uma intenção de atacar determinada instituição a determinado momento. Não. O vírus ataca lá onde houver a vulnerabilidade. Portanto, respondendo, eu concordo que Cabo Verde ainda não sinto que tenha havido, não sei os detalhes do NOSI, talvez na casa do NOSI, do Telecom não tenho dados, mas não sinto que haja uma visão focada em Cabo Verde nas grandes organizações criminosas internacionais. O que sinto sim é que Cabo Verde precisa de investir mais na proteção e na atualização das suas proteções. E isto implica investimento. Portanto, eu não vejo isto de que, de repente, os internacionais estão a olhar para Cabo Verde. Eu não vejo assim, sinceramente. Eu vejo é que nós estamos a digitalizar a uma velocidade grande e talvez não estejamos a proteger à mesma velocidade que estamos a digitalizar. Perguntei-te porque é que eles faziam isso. Disseste que há dois grupos, por gozo. Sim, há razão pelo gozo, há razão para extorquir dinheiro, os tais ransomware. O ransomware tem um objetivo. Mas dinheiro na forma de criptomoedas. De criptomoedas ou outros tipos, mas normalmente é isto. Eu securizo informação, encripto informação de uma determinada instituição e depois peço dinheiro para desencriptar. Não é? Mas isto são fragilidades que começam na prevenção dessas instituições, que eventualmente não tinham mecanismos de proteção ou não tinham mecanismos de backup. Penso que a questão que aconteceu com o NOSI foi um pouco a mistura das duas coisas, não é? Mas que agora claramente está muito mais protegido, já tem, desde há 4 anos já tem um departamento de segurança, já há aqui uma tentativa, e é aqui que eu queria também, embora eu sinta que haja um protagonismo do Estado para ajudar a sociedade cabo-verdiana a estar mais preparada com as formações que o Adilson está a referir, mas eu acho que há uma responsabilidade do privado nacional para participar neste processo e das empresas também nacionais. Esta questão da formação, esta questão dos foques, esta questão da sensibilização. Claro que o público tem um papel, mas o privado tem um papel igual. Este trabalho tem que ser feito por todos. Não é um trabalho exclusivo do NOSI ou um trabalho exclusivo da ARMA no regulamentar. É um trabalho de todos. Adilson, eu não tinha noção de que havia tantos ataques assim. Sim, como eu disse. E como eu disse, tem ataques de oportunidade e ataques direcionados. Ataques de oportunidade recebemos milhares no nosso dia a dia. Milhares. Okay? E são facilmente absorvidos pela tecnologia de proteção que temos implementado. Ataque direcionado é mais difícil. Porque ataque direcionado, normalmente, dificilmente o atacante ou o grupo de atacante vai atacar a instituição em si. Okay? Ataca a pessoa. Atacando a pessoa, está dentro da instituição. Okay? Então, nesse caso, aí sim, é necessário estarmos mais bem preparados em todos os domínios. Okay? Porque não importa ter proteção
de dispositivo, ter proteção de perímetro, ter sistema de detecção de intrusão, sistema de prevenção de intrusão, sistema de monitorização ou mesmo um SOC. Importa ter tudo isso se o ataque for direcionado. Porque o ataque direcionado, o grupo analisa. Pode demorar um dia, uma semana, 30 dias, um ano, 10 anos, a tentar identificar uma fragilidade. E a partir daí, prepara a sua técnica, a sua ferramenta. Este aqui às vezes é mais perigoso. A sua ferramenta adequada para explorar precisamente a fragilidade que ele descobriu. Okay? E é a morte do artista. Okay? Por isso, temos de estar preparados para garantir a resiliência, mesmo estando sob ataque. Okay? Sofremos um ataque, conseguimos garantir o serviço mínimo enquanto estamos a resolver o incidente. Só para dar uma chave àquilo que o Adilson disse aí, quando um ataque já é direcionado a uma determinada empresa, e o hacker está sempre um passo à frente, como foi dito aqui. Lembro uma história nos Estados Unidos, havia uma empresa que tinha técnicos, tinha recursos de investimento e tal. A empresa tinha dito que praticamente nenhum hacker conseguia penetrar no sistema dele, mas o hacker foi onde? Foi, se calhar, no ponto mais fraco, foi no recurso humano. Basicamente, o que o hacker fez? Verificou o comportamento das pessoas. A empresa distribuía pendrives para as pessoas. Aquilo que eles fizeram, que apanharam um pendrive com o mesmo logo, igual àquilo que as pessoas usavam. Então, colocaram no parque de estacionamento. Por curiosidade, uma das pessoas, um dos funcionários que trabalhava, apanhou e colocou no computador. Já o hacker teve acesso de fora para dentro da empresa. Ou seja, por mais que nós tentamos proteger, estar seguros, há sempre lacunas quando o ataque é direcionado, porque o hacker estuda o comportamento das pessoas, ok? Muito bem. E Manuel, diga-me como é que está o processo de investigação desse ataque mais recente aos sistemas corporativos da Cabo Verde Telecom? Bom, a investigação está sendo... A Cabo Verde Telecom está a tomar as suas medidas próprias. Nós agimos, enquanto regulador, de acordo com as disposições que o decreto-lei, nesse caso a revisão do decreto, a quarta revisão do decreto-lei 7 de 2005, nos permite, né? Portanto, a Cabo Verde Telecom comunicou-nos no prazo, comunicou à ARM no prazo exigido pela lei dos incidentes e as medidas que estava a tomar para resolver os incidentes. Essas medidas foram analisadas por nós, em que tivemos a oportunidade, como a lei dita, de sugerir medidas complementares para a resolução dos problemas que a Cabo Verde Telecom enfrentava. Então, em conjunto, houve uma concertação, eles acataram as medidas, prestaram depois um novo balanço sobre o que foi feito e que está sendo feito e com a perspectiva de resolução do problema, que, se tudo correr bem, nós estaremos em condições de uma retomada completa de serviço durante esse final de semana. Muito bem. Adilson, em regra, quais são as empresas, entidades nacionais e tendencialmente mais apetecíveis pelos grupos organizados? Eu estive a ler umas coisas, me pareceu serem entidades que gerem propriedade intelectual, entidades que geram forte receitas, etc. É isso? Vou ter que reforçar que o meu nome é Adilson. Adilson. Sim. E eu sou José Mário, não José Maria. Então, assim, pronto. Um grupo organizado, ele quer... o objetivo essencial de qualquer grupo organizado é obter lucro. Okay? E para obter lucro, o que é que vamos afetar? Vamos afetar uma infraestrutura crítica. Infraestrutura crítica significa o quê? A instituição que, caso deixe de funcionar, caso deixar de funcionar, afeta o país como um todo. Okay? A nível económico, a nível social, okay? afeta o país. Então,
E também abre a possibilidade, enfim, de negociação. De em seu negociação. favor. Então, o grupo organiza o objetivo principal, o primeiro objetivo é obter. E é nessa ótica que escolhem sempre uma infraestrutura crítica. Infraestrutura crítica, o país é pequeno, embora em Cabo Verde ainda não temos a definição, não temos a identificação de todas as infraestruturas críticas do país. Temos identificação do setor de atividade que é crítico, mas instituição ou infraestrutura crítica não temos. Ora, como o país é pequeno, podemos assim, nós é crítico, a arma é crítico, TEMAG é crítico, Cabo Verde Telecom é crítico, BCV é crítico, okay? E conseguimos elencar porque somos pequenos, mas a nível do Estado ainda não existe essa identificação, essa definição para garantir a proteção adequada a nível da cibersegurança. Uma vez consumado o ato criminoso, como é que se dá essa relação entre o criminoso, o cibercriminoso e a entidade afetada? Como é que se dá esse contacto, essa negociação, digamos assim? Normalmente é o ataque. Eles reivindicam o ataque? Exatamente. O ataque impede, torna o sistema disponível através da encriptação. Okay? Se encripta os dados da empresa e deixa no ataque, deixa como evidência um documento contendo, okay? E para desbloquear ou é necessário pagar XYZ, favor entrar em contacto através desse endereço, que normalmente é o endereço da Dark Web. Okay? O que é isso? Dark Web. Dark Web, pronto, nós utilizamos a internet. Okay? E a internet, pelo menos por algum estudo, tem apenas 4% de tudo que existe. A internet que utilizamos, a Google, tem apenas 4% de tudo que existe no mundo digital. Okay? Tudo o restante existe na Deep Web. Okay? Dentro da Deep Web temos uma parte Dark Web, que é a parte onde acontecem atividades ilegais. Muito bem. Deixa-me, portanto, esse Dark Web e depois? Deixa o contato dessa Dark Web, depois a vítima acede a Dark Web, entra em contato, okay? E para... Não há outra forma de desencriptar se não se passar por essa negociação? Hoje não. Antigamente sim. E tem tanto a Interpol, a FBI, a CISA dos Estados Unidos, a Europol, tem também algumas ferramentas que permitem essa desencriptação. Tem algumas campanhas de Stop Ransomware e quando prendem o criminoso, okay, que recuperam a chave privada, normalmente disponibilizam a chave privada e nas suas plataformas. Caso alguém for atacado com esse tipo de malware, pode acessa, portanto, a chave. Sim, acessa a chave para mas nem sempre é possível chegar ao criminoso. Não. Um cyberataque bem feito, hoje, em todo o mundo, apenas 2% é investigado a fundo, chegado ao atacante. Apenas 2%. Muito baixo, portanto. Qual é a vantagem de a contrapartida ser exigida em criptomoedas? É para garantir o anonimato. A vantagem é garantir o anonimato. Okay? A diferença entre um atacante a sério ou um iniciante é precisamente na garantia do anonimato. Okay? Como é que eu posso fazer a minha ação sem ser identificado? Okay? Não existe. Eu consigo eliminar todo o meu rastro. Que qualquer ação investigativa nunca chega no atacante. Okay? Então, essa é a principal diferença entre um iniciante, um atacante iniciante, de um atacante experiente. Então, a criptomoeda permite precisamente garantir esse anonimato. Então, são ferramentas e tecnologias que foram criadas para facilitar a vida do cidadão, que, obviamente, os atacantes utilizam em benefício próprio para... Só para dar uma chega rapidamente àquilo que o Edson disse, muito bem dito, normalmente um atacante, quando depois de um ataque, ele apaga os logs para tornar ainda muito mais difícil a tarefa de posterior investigação. Mas normalmente, quando há um ataque, eles exigem algum recurso financeiro. Aqui a pergunta que se coloca: eu vou dar ao hacker mais recursos para ficar mais forte e contra-atacar? É aí que entra o papel de resiliência e de ter
de resiliência da própria empresa de ter um sistema de reposição dos dados que minimiza pagar alguém para estar mais forte e atacar-me com mais força depois. Entendes? Muito bem. Pois. Hélio, queres acrescentar alguma coisa relativamente a esta matéria da relação entre o cibercriminoso e a entidade cibercriminada, digamos assim? Sim, na verdade, nós estamos a desenvolver, não é só Cabo Verde, o mundo está a desenvolver tecnologicamente a uma velocidade e não prevendo os riscos desse desenvolvimento. A questão deste pagamento, uma relação financeira não rastreável, que é o que estamos a falar, é um exemplo claro. Nós, com as criptomoedas, com a tecnologia de blockchain, nós conseguimos acabar por dar instrumentos fantásticos para serem para a prestação de serviços públicos, mas esses mesmos instrumentos, quando usados para o mal, são tremendos porque retiram qualquer tipo de vestígio. E realmente esta é a prática. Portanto, hoje, a internet hoje é uma internet que tem muitas fragilidades, porque é uma internet que não permite, que tem dificuldades no rastreamento, é uma internet que tem dificuldades na organização do mundo que foi feita por território. Está a ver? Nós hoje temos dificuldades e tentamos usar a palavra colaboração para tentar ver como combater criminosos que já têm uma visão integrada do mundo. Portanto, há um desafio enorme, que é como garantir que a internet continua a ser um instrumento de eficiência, mas seguro. E isto, neste momento, parece ser uma coisa que não é compatível. Damos mais facilidades, abrimos mais buracos. Muito bem. E, Manuel, no início disse que esse caso da Cabo Verde Telecom se tratou de um ato isolado, de um jovem que tentou esta aventura, mas depois chegou a informação, através da imprensa, de que a empresa estava a ser assistida por uma empresa internacional especializada em cibersegurança, o que faz pensar que, eventualmente, seja ou haja algum grupo mais organizado do que uma simples individualidade nacional. Na verdade, nem por isso. A questão é que depois de um ataque desse, há necessidade de ter uma investigação forense. Se lembra, no início das nossas intervenções, falamos muito da capacidade de reação e a capacidade de investigação das nossas polícias e dos nossos atores que têm essa missão de investigar os crimes aqui. Por ser um parceiro já da Cabo Verde Telecom, ao longo dos tempos, essa empresa está a prestar esse serviço de fazer essa investigação forense para determinar a origem, o ponto zero do ataque e, se possível, chegar à pessoa que iniciou e perpetuou o ataque. Portanto, nessas coisas muitas vezes nem sequer se sabe o resultado dessas investigações. É necessário haver esse recato? Não, com certeza, se nesse caso chegar-se à conclusão, portanto, o Adilson acabou de dizer, em termos de percentagem, que só 2% dos crimes no ciberespaço é que chegam realmente a uma conclusão, a uma investigação final. Nesse caso, se houver determinação das causas e da pessoa, e se estiver dentro da nossa jurisdição, ou temos mecanismos, nós somos aderentes à Convenção de Malabo e para a proteção de dados pessoais, mas também assinamos a Convenção de Budapeste, que é relativamente ao cybercrime, que nos permite acionar mecanismos internacionais de cooperação. Portanto, são mecanismos importantes de apoio a nível dos Estados nacionais. A nível nacional, temos que aplicar a nossa legislação. Se alguém tiver culpa, com certeza vai ser acionado nos tribunais competentes, porque já temos até magistrados treinados também
no âmbito desse projeto todo de capacitação que estivemos a falar, eu e o Adilson, já temos magistrados com treinamentos, vários tipos de treinamento a nível de cybercrime. Portanto, essa pessoa com certeza será responsabilizada pelos seus atos. Muito bem. Adilson, o caso 2020, o das redes tecnológicas do Estado, do que ficou claro foi que aconteceu um ataque internacional nessa forma que disseste há bocado, ou seja, do tipo ransomware, que zipa tudo com uma encriptação totalmente avançada. E a informação que nós tivemos é que não houve nenhum pedido de resgate. Não sei se tens essa informação retrospectiva. Sim. Não podemos precisar se é um ataque internacional ou não. Okay? Conseguimos identificar, sim, endereços IPs que esteve na origem desse ataque, endereço IP pertencente a vários países. Mas sabemos que, em caso de ataque, obviamente que o atacante vai indicar o endereço IP e falseado, okay? e indicando pertencente e estando presente em países que não está. Mas houve um pedido de resgate na altura? Houve. Okay? O ataque ransomware deixou um contacto, entramos em contacto e nunca recebemos feedback. E não chegou a haver um pedido formal de resgate. Okay? Deixaram um contacto, entramos em contacto, mas não tivemos feedback. E depois o governo acabou por investir 1,8 milhões de dólares para trancar as portas. Isto apenas na reposição. É claro que a cibersegurança custa muito caro se for aplicado após. Okay? Só para garantir a reposição dos serviços foi mais ou menos esse o valor. Péricles, eu gostava de dizer a bocado, não é? Vamos protelando, e essa altura acontece e aí sim, enfim, reparamos o mal. O caráter preventivo continua a ser fundamental e nessa questão de cibersegurança. Sim, e veja que em termos de cibersegurança, aquilo que podemos ter uma tecnologia assim de ponta, mas ainda não estamos seguros. Ou seja, prevenir é o melhor remédio que nós temos cá. Prevenir é fazer o quê? Temos equipamentos, por exemplo, porque os equipamentos, quando vamos adquirir o equipamento, eles têm um ciclo de vida. Podemos ter o nosso parque informático de equipamentos obsoletos. Equipamentos obsoletos são equipamentos que não têm atualização do fabricante, por si já constitui um risco, ok? A administração também. A administração, do meu ponto de vista, coloca sempre a segurança em segunda parte, não investe. Mas, derivado desses ataques, acho que em Cabo Verde vai se mudando a consciência disto, que é preciso prevenir, ter um bom sistema do que remediar depois, ok? Porque quando há perda de dados, há paralisação de serviços, neste caso, conforme a Telecom, e podemos, em Cabo Verde, temos mais sistemas críticos. É preciso tomar medidas e minimizar que esses sistemas críticos também sejam atacados, ok? Hélio, a mim me parece um bocado esquisito esse jogo entre o encriptado e o encriptador para desencriptar algo encriptado pouco tempo depois, não é? Me parece um bocado esquisito isso. Como é que esse jogo de forças está? Na verdade, repara, estes ransomwares apostam que as instituições não têm sistemas de backup, de reposição atualizados. Esta é a grande aposta deles. E, efetivamente, eles têm lá uma espécie de certeza. Têm lá uma espécie de certeza. Sim, porque acho que são cerca de 80% das instituições, um estudo recentemente feito por Harvard, em que 80% das instituições que se sentem seguras não estão seguras. Há um número também avultado, mais de 50% das instituições têm chaves de acesso óbvias. Portanto, ou seja, não é tipo password igual a password, mas algo semelhante. Portanto, estes ransomwares apostam fortemente na incapacidade das instituições de responderem rapidamente à encriptação dos dados. Este é que é o foco. E, efetivamente, é um negócio que deve estar a dar milhões. É um negócio que deve estar a dar milhões porque as instituições estão frágeis. O Adilson referiu um ponto. E, aliás, a tua pergunta ao Adilson foi uma pergunta muito interessante. Depois investiram para trancar as portas, mas não sei se reparaste, o Adilson disse não foi para trancar as portas, foi só para conter os estragos. Portanto, a questão de fundo é o investimento que se faz para trancar as portas. Por vezes até, mesmo depois de detectar um problema,
O trancar as portas custa muito. E nós em Cabo Verde ainda não estamos a dar, na minha opinião, ou não estamos a pôr o dinheiro lá onde afirmamos ser importante. Porque isto tem um custo muito elevado. Proteger tem um custo muito elevado e não traz uma rentabilidade óbvia. Em Cabo Verde ainda não conseguimos passar, precisamos de mais 20 adilsons em Cabo Verde, que é para ver se conseguimos passar esta mensagem para toda a estrutura cabo-verdiana. É? Que eu acho que este é o grande desafio em Cabo Verde. Sensibilizar. Agora, se me permite só terminar, a questão da Cabo Verde Telecom é um tema também muito relevante. Repara, segundo eu percebi, tem havido um diálogo, e ainda bem, fico muito contente, entre a Cabo Verde Telecom e o regulador. Mas esse diálogo tinha que ser estendido a todos os agentes de infraestruturas críticas no país. No mesmo momento que está a acontecer com a Telecom. Porque se o ataque fosse consertado, o país estava neste momento de rastros. Felizmente, estes ataques, eu não acredito, nem o do NOSI, nem o da Cabo Verde Telecom, tenham sido ataques planeados para atacar o NOSI ou o Cabo Verde Telecom. Eu acredito mais que tenham sido ataques de vulnerabilidades. Porque um ataque consertado, o nosso país terá muitas dificuldades. Porque também, Hélio, há a questão do cibercrime com finalidade geopolítica, económica, financeira, etc. Sem dúvida. Por isso é que eu digo que eu acho que Cabo Verde não esteve sujeito a isto. Repara, Estónia esteve sujeito a isso em 2007. Estónia esteve sujeito a isso e foi devidamente documentado, só que Estónia tinha uma organização que rapidamente conseguiu combater. Foi difícil, mas combateu. Ucrânia também teve um ataque desses. A AT&T nos Estados Unidos também teve um ataque desses. Portanto, houve vários casos de ataques focalizados em danificar infraestruturas críticas do país. Só que Cabo Verde, na minha opinião, estes dois exemplos aqui devem servir para nos alertar para quando houver um ataque focado em Cabo Verde, possamos estar à altura. E, por exemplo, quando houver qualquer instituição crítica atacada, a partida tem que ser generalizada. Não vá o ataque ser generalizado como aconteceu na Estónia. Quando houver um ataque ao NOS e ao Cabo Verde Telecom, todas as outras estruturas têm que saber. O ataque é este tipo aqui, tem estas evidências, estas características de intervir. Nós, em Cabo Verde, e na minha opinião, estes dois exemplos são treinos. São treinos para o que vai acontecer no futuro. Portanto, estamos a ter tempo para nos organizarmos. E aqui que é muito importante. O NOSI está a fazer um trabalho fantástico, mas volto a dizer, não pode ser só o NOSI. Temos que nos inspirar no que estão a fazer e todas as empresas públicas, prestadoras de serviços tecnológicos e não só, temos que fazer o nosso trabalho. O Estado tem que formar os jovens, tem que formar na universidade, tem que entrar no currículo, como muito bem disse o Livramento. Há muito trabalho a fazer nesta área e há muito financiamento a fazer nesta área. Livremente. Para complementar o que o Hélio disse, realmente há necessidade dessa partilha, nesse caso das más experiências, né? Há necessidade de partilha. Mas, entretanto, provavelmente há necessidade da própria lei endereçar, ser mais específica nesse aspecto. Porque se fez até agora foi cumprir o que está na lei. Até porque estou a ver os artigos do Decreto-Lei 12/2022. Os artigos 52A, B, C, D. É uma lei de autoria de? Não, a lei é um decreto-lei. Ok. É um decreto-lei. Portanto, um decreto-lei do governo. Portanto, é um decreto-lei. Sim, decreto-lei do governo. Portanto, diz, há necessidade de informar a Comissão de Coordenação de Proteção de Infraestruturas Críticas. Essa comissão não existe. Um incidente desse tipo, naturalmente, a Unitel tem mais, sendo uma operadora, uma infraestrutura crítica, estaria dentro desse ecossistema. Mas os players não estão, essa comissão não existe. Portanto, como o Hélio frisou, nós somos especialistas em fazer a lei e depois não as operacionalizamos.
há necessidade, portanto, é crucial operacionalizar o que está na lei. Porque se houvessem todos esses mecanismos, essas entidades constituídas, a Comissão de Coordenação de Proteção de Infraestruturas Críticas, o Centro Nacional de Cibersegurança, tudo isso, em termos de partilha de experiência, estaria sistematizado. Adilson, quem deve monitorar, fiscalizar o cumprimento dessas leis, a verificação se as instituições críticas estão a se preparar no dia a dia para, se não evitar, pelo menos prevenir ataques cibercriminosos? Segundo a estratégia e segundo o decreto, Lei de Cibersegurança, é o Centro Nacional de Cibersegurança que irá ser criado. E até o momento ainda não foi criado. Depois tentou-se priorizar e arranjar um shortcut que era operacionalizar o Centro de Resposta a Incidente Informático antes do Centro Nacional, que também não chegou a ser operacionalizado. Okay? Então, estamos nessa de chove não molha há vários anos. Mas, como disse o Emmanuel, por exemplo, o Decreto-Lei de Proteção de Dados Pessoais foi criado em 2001. A CNPD, para garantir o seu cumprimento, foi criada em 2014, 2015, mais ou menos. Quase 14 anos depois. Por isso, a nossa operacionalização tende sempre a demorar décadas. Percas, assim fica complicado. Claro. Eu acho que é um bocadinho complicado, porque normalmente aquilo que se verifica em Cabo Verde está-se a fazer um investimento muito grande. Por exemplo, o cabo do L-Link, que permite Cabo Verde ter uma internet e muito mais rápida, muito mais veloz. Eu acredito ainda que o cabo do L-Link já permite implementar o 5G, salvo erro. Imagina como a tecnologia de ponta disto, e estamos ainda um passo atrás, não temos um Centro Nacional de Cibersegurança, ok? Para dizer, por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, tinha dito que a próxima geração de guerra seria uma guerra online, cybercrime. E eu acho que nós já estamos nesta fase no mundo. Em Cabo Verde digo que não, mas no mundo já estamos a vivenciar isto. É por isso que urge esta necessidade de ter um centro, de ter técnicos em que caso de algum incidente e de uma resposta celere, unicaz e eficiente, dá resposta, ok? Muito bem. Hélio Africano, portanto, enfim, por tudo isso que nós dissemos aqui dentro e na ausência de uma capacidade nacional robusta, me parece cada vez mais importante que Cabo Verde seja ligado a uma rede internacional de combate ao cibercrime. Eu penso que já estamos ligados, não é? Eu penso que a ligação já existe. Eu penso que na parte da relação internacional, eu penso que Cabo Verde deu passos bons e fortes e seguros. Na parte interna, é a adaptação para nós podermos reagir, sermos mais resilientes, é que penso que a parte legal, como muito bem frisou o Adilson logo no princípio, no enquadramento legal, a parte legal estamos muito bem e estamos muito bem reconhecidamente internacionalmente, mas na parte operacional estamos muito mal. E aqui é preciso dizer de forma clara, estamos muito mal. E temos tido a sorte de ter dois avisos. O que aconteceu com nós, o que aconteceu com o Cabo Verde Telecom, são dois avisos para cuidado. Quando isso for a sério, nós não estamos preparados. Estamos a meter muita coisa no digital, mas não estamos preparados para defender-nos no digital. Temos forças armadas, polícia, tribunais, tudo virado para o físico, mas nada para o digital. Então, temos desafios aqui e é preciso ser claro, e agradeço este espaço de sensibilização, porque é muito importante. Nós não podemos continuar com esta velocidade de digitalização do país sem nos preocuparmos com a defesa da nossa soberania e da nossa segurança. Livremente, enquanto entidade que regula e que de alguma forma também participa nos processos de investigação dos crimes consumados, e qual deve ser, portanto, o passo a acelerar a partir de agora? O passo a acelerar ficou claro aqui nesse debate, que a criação do Centro Nacional de Cibersegurança. Penso que as instalações do NOSI, a instalação do nosso CICERT, né, que já tem até a infraestrutura identificada, o local de albergue do CICERT já está identificado. Penso
que o Tech Park, nesses próximos tempos, vai dar um up em termos de capacitação. Tem tudo para voltar para essa fase de capacitação que é fundamental também nesse processo. As campanhas de sensibilização que contamos que proximamente estarão a vir ao de cima, e os órgãos de comunicação social desempenham um papel importante nesse processo, não só as mídias sociais, mas mesmo a imprensa escrita e visual desempenham um papel fundamental nessas campanhas, né? Portanto, esses são os passos que eu vejo mais próximos de serem dados nesse momento para começarmos a criar essa cultura de cibersegurança no país. Em termos de operacionalização, Adilson, permita-me, mas isso é um posicionamento direto da minha parte. Nós temos treinado 40 instituições, 30 técnicos. Sim, não, em termos de definição mesmo estratégico, e eu faço parte dessa equipa, né? Mas eu tenho repensado bastante. Se não fazia sentido nós definirmos, olha, para começarmos precisamos de 10 especialistas. 10 especialistas, que seja, definimos 10, não quer dizer que sejam 10, podem ser 12, não necessariamente 40, 50. Esses 12 vão ser a nossa linha de frente, vão ser os nossos soldados de elite. Transformar um grupo restrito em tropas de elite. Esses aqui vão ser as pessoas, vão ter todas as formações possíveis para serem os especialistas na matéria. Em vez de, sem descurar, talvez, de formações pontuais, treinamentos pontuais de uma semana. Mas esses vão ser, essa vai ser a nossa tropa de elite. Portanto, vou-lhes formar durante o tempo que for necessário para virem para ser a minha tropa de elite. Adilson, este repto é possível? Não, o desafio é mesmo isso. Quando referimos a operacionalização de uma equipa, okay? Estamos a referir a equipa, um grupo de pessoas devidamente capacitadas para apoiar as infraestruturas críticas. É isso o desafio. Okay? Como garantir essa equipa? Como garantir a sustentabilidade dessa equipa? Como garantir o custo operacional dessa equipa? Aí é que entra o governo. Então ainda estamos no mesmo ponto. Okay? Pronto. Mas eu vejo, temos desafio em 3 áreas específicas. Cibersegurança. Primeiro, temos uma estratégia devidamente bem definida com as ações concretas. Temos de implementar as ações da estratégia. Primeiro, garantir a operacionalização do Centro Nacional de Cibersegurança, que irá albergar a equipa de resposta a incidente. Esse é o ponto número 1. É o ponto urgente. Depois, todas as demais ações serão realizadas por esse mesmo centro. Na área de cibersegurança, também igualmente, já está contemplado o desenvolvimento de capacidades junto das instituições, junto do parque tecnológico, já estão a ser contempladas. Okay? A nível de cooperação, o Emanuel referiu bem a Convenção de Malabo, que embora ainda não foi efetivado, porque ainda falta mais 4 assinaturas, temos a Convenção de Budapeste, que aborda cybercrime e provas eletrónicas a nível mundial. Okay? Então, dos países que fazem parte da Convenção de Budapeste, e temos o ponto de contacto do 24/7 para rapidamente conseguir pedir preservação de determinada evidência em qualquer fornecedor internacional. Isso está garantido a nível de cibersegurança. A nível de cybercrime, o que é necessário, okay, é a capacitação técnica e científica dos nossos agentes judiciais. Por exemplo, disse bem o Hélio Varela, temos toda uma estrutura implementada para segurança física. Polícia Nacional, Polícia Judiciária, esquadras, tribunais, Ministério Público, tribunais e cadeia civil, para e tudo isso suportar para a legislação,
para tentar persuadir uma pessoa a não cometer o crime, ou caso ele cometer um crime, que seja devidamente punido. A nível de cibersegurança temos de ter a mesma estrutura. Okay? É necessário capacitar a Polícia Nacional como equipa de primeira resposta e capacitar a nossa Polícia Judiciária como nossa equipa investigativa e depois todos os demais agentes pertencentes a esse mundo em lidar com cybercrime, com artefactos do cybercrime. A nível de cyberdefesa, temos também de ter a capacidade técnica e científica de garantir a soberania do país, de detectar atempadamente qualquer que for ameaça ao país e proteger minimamente. Okay. Ali Varela, antes de fechar o painel, dou-te a palavra para, enfim, e também antes de passar ao Péricles, é uma estratégia boa. Este repto lançado pelo Livramento. Sim, sem dúvida. Acho uma estratégia muito boa, mas volto a dizer, o Estado já fez o seu papel no enquadramento legal, na parte da operação tem desafios. Eu deixo aqui a sugestão de criar incentivos às empresas, por exemplo, incentivos fiscais, investimento em cibersegurança, não tem um desconto ou uma majoração nos impostos. Portanto, há forma de criar incentivos para que as empresas possam participar. E também o Estado podia criar incentivos na educação, metendo no currículo, quer do secundário, quer no superior, quer no básico, sensibilidade para o digital, onde a cibersegurança é um tema. As nossas crianças e os mais velhos também não têm a consciência dos riscos no digital como têm hoje no físico. Hoje a minha filha sabe que quando atravessa a estrada tem que olhar para os dois lados. A minha filha sabe que quando vê uma pessoa com uma determinada abordagem, ela não reage. Já na internet, já ela tem mais dificuldades em reconhecer o bom e o mau. Já tem menos apoio. Já não tem uma polícia a ajudar-lhe. Portanto, esta parte aqui o Estado pode ajudar, melhorando as instituições, melhorando o sistema de ensino e também incentivando as empresas com incentivos fiscais em tudo o que for investimento do digital, especificamente da cibersegurança. Também deixo aqui, eu acho que vale a pena investir no empresariado nacional. Ideias como o Péricles são muito importantes. Há que incentivar, que é para o Péricles fazer o seu trabalho também, junto do setor privado nacional, a dar mais segurança e mais consciencialização à empresa. Eu acho que parte desse financiamento também tem que ir para estas empresas nacionais que querem atuar neste processo aqui. Elas precisam também de um sponsor, de um patrocínio do governo para poderem ser mais eficazes na sua implementação. Era isto e quero-te agradecer mais uma vez por me teres convidado para este assunto. Péricles, o caminho é este? Eu acho que, conforme foi dito aqui, acho que o caminho a seguir é aumentando a literacia digital em Cabo Verde, os mais pequenos, e o governo apoiar na operacionalização do Centro Nacional de Cibersegurança, ter uma equipa forte, capaz e, em caso de um ataque, dar uma resposta célere e unificada para que os sistemas críticos a um ataque, mas em curto espaço de tempo consiga-se repor esses serviços e, claro, também apoiar, como bem dito e como bem disse aqui o engenheiro Hélio, porque criando capacidade de empresas locais de dar respostas, podemos dar resposta local e lá fora. Isto que tem de ser o objetivo de Cabo Verde. Por quê? Porque Cabo Verde tem técnicos que formaram lá fora, tem técnicos capacitados. No entanto, o custo de formação em cibersegurança está preparado e elevado. Aí que, se calhar, um incentivo fiscal também era muito bom, ok? Vinha mesmo a calhar. Obrigado. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma edição do programa Debate à Nação. Hoje debatemos a cibersegurança, o cibercrime. Tivemos aqui os engenheiros Adilson Rodrigues, Péricles Pinto, Hélio Africano e Manuel Livramento, Érica Santos, Tiago Ribeiro, Hilian Lopes e Ivandro Mendonça na técnica, José Mário Correia na apresentação deste debate. De todos nos despedimos até a próxima edição deste programa. Temos uma entidade reguladora. Vai haver... E nesta matéria de recursos de Os Estado... administradores têm que ser, na verdade, isentos. Ali na Cabo Verde não tem respeito com o seguinte, o povo quer te falar. Por isso que é importante que autoridades cumpram seu Com papel. essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito. Espaço à Nação.
entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os cabo-verdianos querem escutar no ponto do rebuçado. Política, Economia, sociedade, educação, cultura desporto e muito mais. Porque a nação faz-se do debate de ideias, da troca de opiniões, no limite das liberdades individuais. Espaço à Nação, um programa de José Mário Correia.